A paz do Senhor Jesus para todos, boa noite. Estamos iniciando o nosso programa Jesus é o Mesmo, com o tema O Senhor do Livramento. É o tema a qual vamos estar falando para a honra e glória do Senhor Jesus. Que venhamos a cada dia aprender cada vez mais do Senhor e estarmos sempre unidos em amor. Cada dia mais buscando a Deus. Muito bem, vamos agora entrar num período de oração. Se prepare para você estar orando junto comigo e nós entrarmos na presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo, me encontro na Sua presença mais uma noite, mais uma oportunidade que o Senhor deu de estarmos aqui, Pai, diante de Ti, nessa humilde oração. Eu te peço, Jesus, que a Sua palavra ela venha penetrar na nossa mente, no nosso coração, que nós venhamos aprender de Ti. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai, que nós venhamos estar alimentados da Tua palavra, que nós venhamos pôr em prática tudo aquilo que vai ser ministrado hoje, Pai. O Senhor, Pai, que é o Senhor do livramento, o Senhor que está conosco sempre, Pai, nos livrando de muitas coisas, muitos livramentos a qual nós nem percebemos, o Senhor tem nos livrado. Pai, obrigado por essa oportunidade de estar aqui na Tua presença. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Muito bem, o Senhor é o Senhor do livramento, muitos livramentos Ele tem concedido para nós. E Ele nos faz promessa dizendo, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A palavra livramento significa salvar-se do perigo, escapar do inimigo, salvar-se da prisão, libertar-se das algemas, ser tirado da dificuldade, livrar-se da morte ou ficar livre de algum perigo iminente. O Deus da Bíblia é sempre retratado como o Senhor Jeová. O Senhor pertencem as saídas para escapar da morte, portanto Ele é o Senhor do livramento. Alguns estudiosos das línguas originais da Bíblia o chamam de Yahvé Palá, o Senhor do livramento. Ele livra, salva, liberta e faz coisas maravilhosas em favor do seu povo. Mas aí depende, irmãos, irmãs, como está a sua vida para com Deus. Se você realmente acredita nesse Deus a qual você tem ouvido falar dele, né? Se você acredita que ele realmente te livra. O livramento nas Escrituras. Em Êxodo 14, 13 e 14, após o Senhor ter tirado Israel do Egito, Faraó perseguiu o povo até o Mar Vermelho, e Israel se viu novamente em grande perigo e angústia. Porém, Moisés acalmou o povo, dizendo, não temas, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Em Êxodo 14, versículo 30 e 31, a Bíblia afirma, assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor
mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Deus sempre cumpre as suas promessas fielmente. Deus, Ele é fiel. Vamos acreditar mais nas promessas do Senhor. Vamos acreditar na proteção divina, porque o Senhor Jesus, Ele sempre está conosco, sempre nos livrando do mal. Basta você acreditar. Amém? Em Juízes 2,16, a Bíblia diz que o Senhor suscitou juízes que livraram o seu povo dos que os pilhavam. E em 1 Samuel 14,6, Jonatas afirmou que para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Em 2 Samuel 22,1, a palavra de Deus afirma que o Senhor livrou Davi das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E em Neemias 9,28, a Bíblia ainda afirma que o Senhor, segundo a sua misericórdia, livrou muitas vezes o seu povo. Então o Senhor Jesus, Ele nos livra do perigo, nos livra de acidente, de bala perdida, né? Eu acredito que muitos irmãos, né, fazem essa oração ao sair da igreja, né, pedindo a Deus que o guarde, né? E Deus o guarda, Ele guarda. E nós temos que fazer a nossa parte, né? Não é porque Deus guarda é que está saindo um tiroteio ali que vamos passar no meio. Não é isso não. Nós temos que vigiar. Nós temos que estar sempre vigilantes, porque o Senhor tem os anjos do Senhor ao nosso redor para nos livrar, nos proteger, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, esse livramento ele não acontece. Depende de nós, depende primeiramente de Deus, é lógico, né? Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Amém? Porque tem muitas pessoas, muitos irmãos que têm um entendimento muito errado em relação à proteção divina, em relação ao livramento de Deus, né? Então, nessa noite está sendo esclarecido isso, né? Através do Espírito Santo de Deus que está falando nessa noite. Em Jó 5,19, a Bíblia diz a respeito do Senhor: em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Em Samuel 36,6, Davi declara: chamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Em Salmos 34,7, aliás, o salmista afirma: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Em Salmos 34,19, a Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Em Jeremias 1,8, o Senhor garante proteção e livramento ao profeta Jeremias, dizendo: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E em Jeremias 1,19, o Senhor ainda diz: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Em Mateus 6,13, Jesus nos ensinou a concluirmos a oração do Pai Nosso, pedindo proteção divina, dizendo: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Em 1 Coríntios 10,13, Paulo afirma: fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Em 2 Coríntios 1,10, Paulo escreve que Deus nos livrou de tão grande morte e livrará.
em quem esperamos, que também nos livrará ainda. E em 2 Timóteo 4,18, Paulo ainda escreve, dizendo: E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. O Senhor Jesus Cristo se manifestou para que livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Está lá em Hebreus 2, versículo 15. Irmãos, então o Senhor ele nos livra, basta nós confiarmos, né? Nós andarmos de acordo com a palavra do Senhor. E Deus também ele concede muitos livramentos para pessoas que são chamados, são escolhidos, mas infelizmente ainda não estão no aprisco do Senhor. Eu conheço pessoas que tiveram grandes livramentos de morte, né? E eu cheguei a uma conclusão, sabe? Que aquela pessoa, né, pelas coisas tão graves que fez, né, ainda continuar viva, né, eu cheguei à conclusão que Deus tem uma grande obra na vida daquela pessoa. É chamado, é escolhido, mas infelizmente, né, ainda não está no aprisco do Senhor. E quando a pessoa é chamada e escolhida, até que ela não venha, até que ela ainda não conheça a verdade, né, Deus vai livrando. Diferente da pessoa que está na presença de Deus e se afasta, né, porque ela já conhece a verdade, já experimentou. Então, é uma presa fácil de Satanás. E a qualquer momento ela pode perder a vida. E se partir desse mundo sem salvação, não tem retorno, não tem como consertar isso. Aqui é o momento de você se consertar com Deus. Depois que partir daqui, não tem como. E a conclusão dessa breve palavra nessa noite é que em 2 Pedro 2,9, o apóstolo Paulo afirma: Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Do Gênesis ao Apocalipse, o Senhor do livramento tem livrado incontáveis vezes o seu povo do perigo. E ainda hoje o Senhor do livramento continua a livrar e guardar os seus filhos. Quem de nós não tem um livramento, de grande livramento para contar? O Senhor nos livra o tempo todo. Ele nos livra de todo o mal. Então aqueles que são escolhidos, Deus, ele livra, para que aquela pessoa ela venha conhecer a verdade. Quando ela conhece a verdade, se ela se desviar, ela tem que voltar logo, porque senão o diabo vai ceifar a vida dela com a permissão de Deus, né? Então que nós venhamos cada dia mais estar firmes no Senhor, que nós não venhamos olhar para a direita ou para a esquerda, mas sim nós venhamos olhar para o alvo, porque o homem, ele erra, o homem a todo tempo ele é errante, mas temos que entender que nós que estamos servindo ao Senhor, nós não estamos servindo a homens, nós estamos servindo a um Deus vivo, a um Deus que é Espírito e que está em você e que te ama e quer para sempre estar com você. Então lembre-se disso, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades, os príncipes das trevas e as hostes espirituais do mal. É contra espíritos, não é contra o ser humano. Então que você venha, que essas palavras venham estar gravadas na sua mente, no seu coração, e que você venha pôr em prática. Que Deus abençoe a sua vida cada vez mais, e nos encontramos num próximo programa, se assim Deus permitir.